Fala, galera! Hoje eu vou fazer diferente. Vocês já estão cansados da minha voz na abertura? Então, Lucas, você quer fazer a abertura aí, cara? Quer dar as honras, fazer a abertura desse episódio? Eu vou puxar essa responsa agora da abertura, então? Manda bala, vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai sentir diferença, né? Dá uma quebrada, né, na rotina, né? Então vou até olhar pra câmera, então. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Roundcast, que é o podcast feito por médicos para todos. Se você ainda não seguiu a gente, siga a gente aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, em todas as redes sociais possíveis. Ajude a gente nessa luta contra o logaritmo. Hoje a gente está em casa, né? Eu sou o Lucas Fati. Vou devolver a palavra do Sami, mas eu dou um spoiler que hoje eu ouvi falar que só tem galera da Unigran Rio aqui hoje. Não é isso, Sami? É isso. E tua abertura ficou quase perfeita. Só esqueceu de falar que esse é o melhor podcast feito por médicos para todos. É verdade. Né? E por que é o melhor? Por que será? O que você acha aí que é o melhor? A gente pode dizer que é o melhor? Eu acho que todo episódio a gente fala isso, né? Mas é porque a gente sempre traz um convidado de peso. Já é rotina já do podcast, né, Sami? Aí... Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala que é melhor, aí a gente é obrigado a correr atrás para cumprir, para não ser uma informação enganosa. Né? Exatamente. Então a gente trabalha de forma contínua para que seja o melhor, né? Se ainda não é, aí depende muito do feedback de vocês que estão nos assistindo, de dizer como é que a gente pode melhorar. Afinal, a gente faz isso aí para vocês que estão assistindo. Mas a nossa ideia aqui é que nós somos o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Com certeza. Né? E por que é feito por médicos para todos, ô Lucas? Porque o pessoal já me perguntou isso. E a resposta é que nós fazemos não só para médicos, mas para qualquer tipo de público. A gente aqui discorre sobre temas que têm interesse na formação do médico mesmo, né? Falando sobre carreira, que isso é extrapolável para as outras áreas também. E, principalmente, a gente traz informação aqui de qualidade, respaldada por médicos sempre, para o público em geral, para o paciente, para o cara que quer se informar sobre aquele tema que a gente vai comentar, né? Trazendo sempre um especialista, alguma autoridade sobre uma área e trazendo aquela chancela de que aqui, pelo menos, existe um crivo que a gente não vai trazer fake news, né? Não vai ser aquela informação da tia do Zap. WhatsApp, né? Aqui o sarrafo é um pouquinho mais alto, aqui é feito por médicos, Exatamente. né? Então, pelo menos, já passa por um primeiro crivo ali de que é, de certa forma, uma informação que vocês podem confiar, porque é feito por médicos para todos. Né? Gostou da introdução? Gostei. Ficou boa, né? Da próxima a gente passa para Ana Luísa fazer, então. Que aí mulher sempre acaba ficando melhor do que homem, né? Exatamente. Mulher sempre é melhor, né? Exatamente. Tem todo um carisma, né? Ainda mais a Ana, pô, tem todo um carisma. Pois é, que nós dois a gente não chega nem aos com pés, essa né? cara barbada aqui, nossa, aqui na... Mas é isso aí, galera. Bom, sem mais delongas, brincadeiras à parte. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Sami Chitayat, sou o seu host aqui. Eu sou médico, cirurgião, urologista de formação. Junto ao meu amigo Dr. Lucas Fati, que também é médico, e hoje estamos inaugurando aqui mais uma co-host aqui conosco, que já foi convidada. Então, se você nos acompanha, você já conhece ela muito bem, que é a doutora Ana Luísa Pinho. Ela é médica anestesiologista, médica da dor. Se você não viu, inclusive, o episódio, que número que é mesmo? É o 10º? São tantos episódios que na sequência... Eu não sei o número não, mas se você procurar, você vai achar. Falando sobre medicina da dor, foi fantástico. Um dos mais elogiados. A audiência gostou muito, então dá uma olhada lá, porque tem tudo a ver, inclusive, com o tema que a gente vai falar hoje, né? Podemos dizer que é uma vertente, Aninha. É quase que uma evolução do tema que a gente fez. A produção me falou aqui no ouvido que é o episódio número 11. Ah, tá, número 11. Opa, obrigado, valeu, spoiler. Então, número 11, tá certo? E é quase uma evolução, então, do nosso episódio número 11, né? E hoje, um segmento, né? É mais um arsenal dentro das possibilidades que a gente tem para tratar a dor, né? Inclusive é o que a gente vai entrar hoje. E nós vamos falar sobre o quê? Nós estamos recebendo hoje um convidado muito especial, como sempre. Vou abrir aqui a minha cola para falar sobre cannabis medicinal, né? Então, estamos aqui com o Dr. Rafael Fernandes. Seja bem-vindo aí, Rafa. Obrigado aí. Prazer, eu vou apresentar ele. Eu tinha feito aqui um currículo e ele, humildemente, muito modesto, não deixou eu apresentar ele da forma que eu gostaria, né? Então, vou ler aqui a forma como ele quis se apresentar. Vocês vão ver
pela humildade, mas ao longo do tema, vocês vão ver o nível de autoridade que ele tem. Dr. Rafael Fernandes, médico integrativo, praticante e aficionado em meditação há mais de 10 anos, prescritor em cannabis medicinal há mais de 2 anos, acompanhando adultos e idosos no tratamento contínuo. Então, hoje trouxemos ele aqui para falar sobre esse tema que há muito tempo já estão pedindo para a gente, e acho que é um tema que está em crescimento, né, em destaque, e muitas dúvidas. Então, para falar aí sobre cannabis medicinal. Seja bem-vindo, Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E passando a bola para você, queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentar um pouco mais, como é que você chegou até essa área de atuação mais alternativa da medicina, né, que está crescendo tanto e que é tão procurada. Então, fica à vontade aí para falar um pouquinho aí da tua trajetória. Obrigado, Sami. É um prazer estar aqui, a convite aqui do Dr. Sami e doutora Ana Luísa, já conhecendo hoje aqui o Dr. Lucas, e estou me sentindo em casa com colegas aqui da Unigran Rio, nossa escola de formação médica, e bacana ver um movimento desse que é o Roundcast, justamente como você falou, a gente está falando de um tema específico, mas a gente pode estar estimulando pessoas que querem fazer medicina, como é a carreira médica, a área cirúrgica, clínica, dor, essa medicina integrativa que a gente vai falar hoje, a cannabis, que é algo estudado há muitos anos, mas somente de uns tempos para cá, 5 a 10 anos, a prescrição de fato regulamentada, cientificamente comprovada e tudo mais, né? Então é um prazer estar aqui. Um alô a todos aí que acompanham já o canal Roundcast. Como o Sami falou, eu tenho uma formação na Unigran Rio, né? Eu fiz medicina na Unigran Rio. Quando eu me formei, eu passei um tempo na Marinha, fiquei como médico militar por 3 anos. Depois eu fiz a medicina integrativa, eu busquei a medicina integrativa e vi que no Brasil o melhor lugar para buscar essa ciência seria no Einstein. Então eu fui para o Einstein, fui para São Paulo, fiz uma formação lá de 1 ano. Aqui no Rio de Janeiro hoje tem um curso do Einstein, já existe aqui também. Tem um curso da PUC e que eu conheça no Rio de Janeiro, indicaria hoje presencialmente, até quem está fazendo online, seriam esses 2 cursos, do Einstein e da PUC. E a formação em medicina integrativa, ela aborda o paciente de diversas formas, e uma dessas áreas é lidar com terapias naturais, as medicinas tradicionais, chinesa, ayurvédica, a fitoterapia, que é uma formação que eu estou fazendo agora também na Associação Brasileira de Fito, que é lidar com as plantas, e dentro dela tem um capítulo à parte que é a da cannabis. Como a gente falou aí, tenho também muito interesse, estudei, estou prescrevendo aí há mais de 2 anos, vou falar um pouco de vocês aí da qualidade que eu tenho tido com os pacientes, adulto e idoso, né? E apesar de também ter uma busca muito grande na parte de criança, né? Infantil, que eu não me atrevo muito, respeito, porque aí é uma área da pediatria, uma área muitas vezes também associada à neurologia, né? Então é um acompanhamento bem legal e tem bons pediatras fazendo isso. Então hoje falar de cannabis medicinal, assim, até de forma livre, né? No canal livre, é um avanço. Já quero começar historicamente vangloriando o professor Rafael, que faleceu mês passado, um senhorzinho que dedicou a sua vida a cannabis. Ele era professor de química, sobrevivente do Holocausto. E ele, além de correr por ser judeu do Holocausto, ele teve que correr das autoridades, dos estudos da cannabis medicinal, que na época não podia se estudar, não podia ter. Ele chegou a ter contato com polícias locais para pegar apreensões de forma legal, para estudar de fato a cannabis, a planta da época. Então ele foi um dos primeiros cientistas a isolar, né, o CBD, o THC, as moléculas, e compreender de fato que tipo de molécula é aquela. Isso a gente imagina aí um cientista químico na década de 60, 70 fazendo isso lá em Israel, né? Então ele conseguiu perceber isso, e eles também perceberam que dentro de nós existem os receptores, né? CB1, CB2, estão estudando mais agora o CB3 também. Então o nosso corpo inteiro tem receptores canabinoides. Dentro de nós nos referimos a receptores endocannabinoides. Então nós ativamos esses receptores quando fazendo algo bom. Por exemplo, comi uma comida gostosa, encontrei alguém, estou aqui no Roundcast, né? Meus receptores endocannabinoides estão borbulhando ali, né? Sem necessariamente eu estar fazendo uso da cannabis. Eu conecto com eles, né? E brincando ou não com isso, eles colocaram esses receptores em paralelo ali, também chamaram de anandamida, que é uma substância, e tem os receptores também. E por coincidência ou não, você vê aí a relação da cannabis com a yoga, né? Porque a ananda é a pura alegria, ou pura felicidade, ou a felicidade celestial. Então eles perceberam que esses receptores tinham uma relação com a alegria, com a bem-aventurança, né? Então você, quando acessa esses receptores também, quando produz anandamida, essas substâncias, você está intimamente ligado com o sistema do canabinoide. Isso traz uma regulação do seu sistema nervoso, né? Tanto na liberação dos receptores, quanto na produção de neurotransmissores,
dopamina, serotonina, endorfinas. Então, algumas doenças, por exemplo, que a gente está acompanhando agora, né, demências, falta de dopamina, excesso de alguma outra substância, ela consegue regular isso, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, que a cannabis medicinal, um dos principais papéis, o que a gente mais acredita que ela exerce, é o sistema que a gente chama de entourage. O que acontece? Se você tem um neurotransmissor, uma substância em excesso, ele tende a reduzir aquilo, ele dá uma freada. E se você está em déficit, ele tende a ajudar na produção ou concentração daquilo, né? Então, a cannabis medicinal, para uma pessoa saudável por si só, ela já é indicada na regulação do humor, insônia, ansiedade, estresse, né? Então já vai regular isso. Pode ou não te ajudar no seu sistema imune, né? Estão estudando também agora com a relação em células neoplásicas. Então, em retardo, frear a evolução ali do câncer, né? Em determinados tipos de câncer. E na parte da cognição, da demência, ela não vai reverter a demência. Logo de cara já abre o jogo que não é uma substância mágica que vai reverter um quadro demencial, uma perda de memória e cognição, mas ela tem melhora na qualidade de vida, né? Se a gente pensar no Parkinson, na rigidez, nos tremores, dor crônica é muito bom, né? Então você tem uma melhora clínica geral do paciente. Por exemplo, um paciente que está constipado, talvez ele pode melhorar ali o trânsito intestinal dele. Paciente que tem dor, vai ter controle da dor, que vai ter qualidade de vida melhor. Dor osteoarticular, dor lombar, dor crônica. Eu tenho experiências boas com fibromialgia, que aí você pega uma galera já mais adulto, né? Meia idade para terceira idade. Então a fibromialgia é uma das causas que eu mais tenho procura por cannabis medicinal. Porque você pega ali na fibromialgia uma questão, né, muscular, de dor, e muitas questões emocionais, né? Quando eu conheço um paciente com fibromialgia, a maioria, né, o público feminino, quando começou a fibromialgia? Ah, tem anos, doutor. Quando foi esse ano? Ah, tem 5 anos, tem 10, tem 12. Quando eu chego naquele ponto, eu percebo exatamente o que aconteceu. Às vezes foi um divórcio, às vezes foi uma perda de alguém, foi alguma situação que ali ela virou a chave, então ela somatizou de vez aquilo para a vida. E é uma dor que ninguém consegue controlar, né? A Ana deve ter muita experiência com fibromialgia. Inclusive, só dando um gancho, no último Roundcast eu falei muito disso, né? De como às vezes a dor não é só orgânica ou física, como ela tem um fundo emocional. E essas que até então, na medicina tradicional pelo menos, são as mais difíceis de tratar, né? Sim. E botam tudo dentro de um pacotão de psicossomático, né? Exatamente. E ninguém sabe direito, assim, como conduzir. É uma mistura, não é só psicossomático. Exato. E assim, eu acho até que o próprio médico, que não tem experiência para lidar com aquele tipo de situação, fica desconfortável e ele tenta se afastar um pouco. De forma, assim, não por maldade mesmo. É uma questão intuitiva. Exige uma muito atenção difícil, maior. exato. Sim, Né? são pacientes delicados. E aí a relação médico-paciente Bem subjetivo. é muito difícil de um paciente com esse tipo de queixa conseguir se conectar bem e construir uma relação médico-paciente adequada, né? Pelo menos assim, falando de forma geral, né? É claro que existem vários casos que você tem um atendimento muito bom, mas de forma geral, pelo menos o que eu vejo, é a dificuldade desse tipo de paciente de conseguir se conectar bem com um profissional que consiga entender e resolver o problema dele, né? Exatamente. Às vezes aquele paciente que o pessoal fala poliqueixoso, né, e tudo mais. Isso. E é realmente um paciente que a relação é um pouquinho mais delicada mesmo. É um paciente que é bem mais complicado. E isso é muito ruim, porque você pega na formação, você não tem uma preparação assim, intensiva para você lidar com esse tipo de paciente, né? É o que é sempre deixado meio à margem, né? Você nunca... não, olha, abraça o paciente, vamos entender, vamos destrinchar o que está causando, qual que é a queixa desse paciente. Sim. Eu me lembro até que foi o que perguntaram, né, para Ana Luísa no episódio da dor. Falou assim, mas a medicina da dor é uma especialidade? E aí você comentou algo muito interessante, que não é porque não dá para criar protocolos, né, para isso. E a gente está acostumado na formação tradicional de estudar muito protocolo. Pega uma doença tal, uma síndrome tal, encaixa naquele protocolo. Encaixa naquela gaveta. Doença X, protocolo X, né? E aí, quando lida com esse tipo de situação, não dá para você protocolar, né? Sim. Fazer um checklist que para todo mundo vai ser igual, seguir aquela regra. Então, aí que tá, acho que o grande limbo, a dificuldade, né, de você desenvolver. E esse tipo de paciente é difícil de acompanhar no ambulatório, no seu consultório. E eu, no meu início de carreira, né, hoje menos, mas eu trabalhei muito em emergência. Emergência no ambiente militar,
no ambiente público, UPAs, ambiente particular, hospitais particulares no Rio de Janeiro. Então, é um paciente que está sempre ali. É um paciente que, apesar de ele acompanhar com a clínica da dor, com o anestesista, com o clínico, ele está sempre com múltiplas idas à emergência, né? E na emergência, aquele corre-corre, muita coisa, aquele paciente, às vezes, ele não consegue a atenção e nem o controle de dor específico. Justamente por isso, por não se encaixar numa gaveta, no tipo de medicação, e às vezes você interna um paciente para controle de dor, porque você não sabe mais o que fazer com ele ali, né? E é muito além da dor, né? A dor é física, ela é emocional, ela é quiçá espiritual, né? Queria dar um adendo aí, que eu não sei se vocês sabem, o Rafa é meu chefe também, porque eu, eu atuo na clínica dele, entre aspas. Mas enfim... Uma equipe integrativa. Sou da equipe integrativa. Que eu nunca vou esquecer também que uma história, eu não vou mencionar nomes, mas foi uma pessoa pública, uma figura pública, atendida por ele no particular, na emergência particular. E sorte dessa pessoa ter sido atendida pelo Rafa, que ele teve a visão de ver ela, o lado emocional dela, e ver ela com mais profundidade, sabe? Então, ele deu a atenção que ela realmente precisava ali naquele momento, né? Ela chegou com dor, foi queixa de dor, lembro que foi uma mulher, né? Quando dá tempo, né? Às vezes a gente está numa correria, né? De emergência, múltiplos atendimentos, pacientes mais graves, né? E isso é uma atenção que requer um cuidado ambulatorial, né? No consultório, acompanhar esse paciente. Então, realmente, são ambientes diferentes, né? Eu acho que é isso. Legal. Ô, Rafa, você comentou diversas situações médicas e doenças aí, até dando nome aos bois, em que você tem uma aplicação boa para cannabis, né? Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais e assim, qual que é a grande vantagem hoje dessa inovação, pensando em tratamento, da cannabis medicinal? Onde ela é mais bem aplicada, que você vê aí na tua experiência, na prática do dia a dia? Tá. Então, eu tenho a procura bem equilibrada em 3 momentos da vida. Como eu falei, eu não vou atender criança, mas eu tenho paciente de 12 anos, de 15. E o que eu mais acho interessante, assim, o adulto jovem, vamos supor, de 18 a 25 anos, está cursando medicina agora, está fazendo um pré-vestibular, está iniciando carreira de trabalho, concurso, enfim, correria da vida ali inicial. Então, é o adulto jovem, é o adulto ao longo da vida que já tem uma comorbidade, e o idoso, fim de vida e cuidados paliativos, né? Então, são esses momentos aí da vida. O adulto jovem, queixas principais que a gente mais tem hoje, estresse, né? Então, é o burnout, né? O cara tá por aqui, não aguenta mais, ele se torna impaciente, ele se torna improdutivo, fadiga crônica, não tem paciência para nada e tudo mais. E ele acaba tendo insônia, ele acaba tendo desregulação na alimentação, ele vai ter compulsão alimentar, ele vai ter bulimia, ele vai desequilibrar alguma outra área. Ele vai acabar fumando muito, bebendo muito, usando muita droga, querendo fazer muito sexo, comprar muito, enfim. Vai cair em alguma válvula de escape para suprir isso. Então, adulto jovem, para a questão de estado de atenção, gestão do estresse é muito bom. Então, principalmente aí dentro desse leque, entra ansiedade e insônia, que funciona bem. Estudos da cannabis têm fundamento para essa área. Legal. Insônia e ansiedade. E aí também dentro entra a depressão. Porque se o cara fica muito tempo nisso, né? 15 dias, 30 dias nessa, ele acaba entrando num quadro de depressão, né? Que a gente imagina aí 2 semanas no humor deprimido, a anedonia cai em depressão. Então, insônia, a ansiedade e depressão, que pode pegar do adulto jovem, adulto e idoso, né? Partindo mais para o adulto mais velho, que acaba tendo umas comorbidades, hipertensão, diabetes, começa a ficar pesado, ferrar o joelho. Então, você parte para as dores. Aí, dor osteoarticular, a fibromialgia em mulheres de meia idade, menopausa, a gente pode pensar em enxaqueca também, né? Mulheres com endometriose também tem um cuidado bom. Então, você começa a atuar totalmente na dor dessa pessoa. E aí você pensa nas terapias, né? Você tem a opção do CBD, do THC, você vai regular a quantidade de cada um que você quer. E o interessante da cannabis, né, é que você pode prescrever só o CBD, só o THC, CBD e THC e o full spectrum, que a gente chama, né? Porque a planta em si, ela tem umas 20 substâncias diferentes, né? Então, esses fitoquímicos ali, terpenos, várias substâncias de dentro da planta, eles têm outros fundamentos também. Então, ele vai que, por tabela, cuidar de uma outra área da pessoa, né? E na terceira idade, como eu falei, as demências, né? O Parkinson, o Alzheimer. Porque quando a gente fala em demência, o adulto envelhecido, né? Porque a geriatria começa aos 40, né? Mas o adulto a gente considera velho de 65, 70, né? E pra frente. E falar velho não é um termo pejorativo, né? Velho é
No Tratado de Geriatria está escrito velho. Velho é uma denominação para quem envelheceu, sim. acima dos 40. Né? A gente está no auge. Estamos chegando lá. A gente está no auge com Não 25 entrega não, Aninha, não entrega não. A gente está no auge com 25 anos. Aos 40, nosso corpo começa a envelhecer. E é Sim, lógico que verdade. cuidar do organismo vai envelhecer melhor ou não, né? Então, uma demência é quando esse idoso, né, se torna dependente. Ele não pode mais morar sozinho, comer sozinho, beber água sozinho, tomar banho sozinho, pagar suas contas sozinho, tomar remédio sozinho. E alguém tem que cuidar dele. Então, ele é um idoso dependente. E ele tem uma perda cognitiva, uma perda de memória. Ele não lembra mais de algumas coisas que vão danificar a sua rotina. Às vezes ele não lembra quem é o cuidador, quem é a mãe, quem é o pai, quem é o filho, quem não lembra mais nada. Então ele é um idoso demenciado. Essa demência, essa reversão cognitiva não vai ocorrer com a cannabis, tá? Aí seria um milagre, não é uma planta milagrosa. Isso não é constatado. A Sociedade Brasileira de Geriatria estuda a cannabis, ela vê os benefícios, vê a indicação, pensando muito na qualidade desse idoso. Porque é que nem uma criança, né? É vulnerável, altos e baixos. Um dia o idoso está bem, um dia não está. Então pode ser que o idoso com Alzheimer possa ter um benefício, ok, mas não vai reverter a demência. No Parkinson ainda mais. Por quê? Você tem os tremores, você tem a rigidez, você tem o freezing, né? E está congelado, ele não consegue nem começar a andar, né? Ele tem os passos lentos, com a né? espasticidade, né? Que Isso. vem na parte da dor. O parkinsonismo, né? E no Alzheimer... Você estava falando, quando a gente trata, que eu também falei na parte da medicina da dor, quando a gente trata a insônia, melhora a qualidade de vida. Isso, Você no melhora geral. todo o resto, de uma forma geral. A cognição A melhora, rotina né? e qualidade de Se você vida dormir dele. melhor, se você Isso. comer melhor, né? Você vai, consequentemente, ter uma cognição melhor. E não é só para o Exatamente. paciente, né? Para também ao redor daquele paciente, né? Os familiares, Isso. né? A o sobrecarga do cuidador, que Exatamente. é muito grande ali, né? A família, o próprio médico, né? Que o idoso vai estar acompanhado pela familiar. Geralmente um familiar tem que se destacar para cuidar, um cuidador principal. Vai ter o médico, vai ter um fisioterapeuta, um nutricionista, alguém que faça uma atividade física com ele, enfim, as pessoas que convivem com ele. É difícil, né? Então, como a gente falou, aí no adulto jovem, insônia, ansiedade, depressão. No adulto mais velho, aí, meia idade, as dores crônicas. A gente está estudando ainda nada, né, assim, especificamente já comprovado na questão da neoplasia, né, um concomitante ao câncer, porque você pode pensar também que o paciente oncológico, ele toma uma terapia, né, a quimioterapia, ela vai matar a célula oncológica, mas também vai matar parte do organismo. Isso vai ter anemia, queda de cabelo, vai ter náuseas, vômitos, dor, pode ter diarreia, pode estar constipado. Então a cannabis vai tentar atuar nisso. Muito também Além de reduzir o enjoo dos quimioterápicos. Vai reduzir o enjoo do quimioterápico, ele vai poder abrir o apetite. Né? Dependendo do tumor, convulsões também, epilepsia, né? Vai ter controle, Na criança e até em adultos que tem o mal epilético, né, as crises convulsivas, ele tende muito a controlar as crises. Os números de crises, né, redução aí até do uso de outras medicações. É muito bem indicado. E aí são essas as principais áreas que mais tem estudos hoje em dia. É o insônia, ansiedade, depressão. Aí pensando muito em criança e para quem tem adulto, na epilepsia. Estão estudando também autismo nas crianças. Então, crianças fazendo uso de cannabis. Dor crônica e as demências ainda não tem muito estudo não. Mas o uso prático, clínico, e eu posso até falar, né, sobre os pacientes, realmente tem uma melhora aí bem legal, bem significativa. Isso é importante. Eu vou pegar um gancho do que você falou. Você quer falar? Não, Que você falou de ter as substâncias CBD, THC e dosagens diferentes, né? Eu acho isso muito importante. Inclusive para as pessoas entenderem que não é só a maconha recreativa, é totalmente diferente do cannabis prescrito por um médico. Que, por exemplo, né, a gente sabe que o THC pode ser muito melhor para a síndrome de Tourette, que é tipo aquela pessoa que tem tique, né? né? Enquanto para um paciente com depressão é mais o CBD, e principalmente aquele que tem risco de ter esquizofrenia, aí você quer ficar longe do THC. Então, que tem diferencial na manipulação do cannabis. É muito diferente de ir fumar uma droga recreativa. Pois é, exato. E esse ponto que eu acho que de forma, talvez até por ignorância da maioria, e às vezes até por preconceito, associa muito, né? O cannabis medicinal, eu não vou usar isso não porque não gosto de fumar maconha, não quero ser maconheiro e não sei o quê, né? O que você costuma ouvir muito esse tipo de coisa? As pessoas têm esse tipo de dúvida. Como é que você esclarece essa diferenciação aí? Se puder pontuar pra gente, porque eu acho que é a dúvida de muita gente. Como né? quebra essa barreira, né? Esse isso, preconceito, né? Sim.
No público jovem, eles vêm assim na busca de modismo mesmo. Ah, todo mundo tá usando cannabis, eu quero usar também. Até de forma recreativa, né? Achando que vai dar uma onda, alguma coisa assim. Não, isso eu nunca tive, não. Eles perguntam, né, por curiosidade ou a ignorância ali na hora, né, de saber se o doutor vai me dar algum efeito ou não. Falou, não, tudo bem, a concentração que tem aqui é muito baixa, né? Mas a busca, por exemplo, adulto jovem totalmente saudável, o que ele quer? Ele quer uma performance. Então a gente tem aí os atletas usando em ponta. Atletas do surf, atletas da NBA, atletas do skate, atletas olímpicos. Então a quantidade que tem ali não vai ser pego num doping. É uma substância que ela tem até um potencial anabolizante e recuperação muscular muito boa. Então o cara que quer treinar todo dia, ou dia sim, dia não, para evitar um overtraining, né, o desgaste muscular ali, ele é uma indicação boa também. Então essa pessoa busca por isso. Pelo modismo do que tá se fazendo no mundo, né? É a busca, todo mundo tá usando, quero usar também, e vai pela curiosidade ali. Então a gente explica, olha, tem o CBD, o canabidiol, tem o THC, que é o tetraído, o canabidiol, uma outra parte dele. Então, assim, a parte recreativa, né? Um cigarro de maconha, o THC faz isso, né? Mas uma concentração muito mais elevada. Certo. Uma prescrição de cannabis hoje no Brasil, no ano passado até aumentou a dose que a gente pode prescrever. Mas, por exemplo, uma dose inicial, miligrama, que eu prescrevo mais leve, ele tem 33 miligramas por ml. Isso é muito pouco. Isso não vai dar onda nenhuma, nem se ele tomar muito. Hoje no Brasil a gente pode prescrever 79 miligramas de THC já. Então já é um THC mais concentrado, né? Então você tem o CBD, o THC e você vai regulando essas dosagens. Eu costumo trabalhar muito com gota, porque você vai de gota em gota, né? 3 gotas 2 vezes ao dia, vamos para 5, vamos para 7, vamos para 10, reduz, né? Tem o comprimido também, mas o comprimido já vai estar aquela substância ali. Você vai tomar 1, 2 comprimidos, 1,5, 2,5, fica mais difícil. Mas também tem essa posologia, se alguém quiser, essa forma, né, de medicação. Então tem gota, tem comprimido, tem creme, né, uso tópico, pomada para uso local de dor, tem gel íntimo. Então, um gel vaginal, a pessoa tem dispareunia, né, que é dor ao ato, ressecamento vaginal, enfim. Tem muito cosmético usado também para pele, protetor solar, tem sabonete, shampoo. Eles estão usando até o caule e a folha da planta para fazer roupa. A planta ela é tão boa, forte, que ela é uma planta evolutiva, né? Se a gente pensar aí na flora, na fitoterapia, que o caule e as plantas dela estão sendo usados para fazer roupa. Mas o cânhamo era feito para tecidos, não sei se você sabe, para as caravelas, né? Então, pela expansão do imperialismo. Competiu, inclusive, com a indústria do petróleo, do algodão, o que fez também com que dar uma eles freada, Opa, apoiassem... isso aí aqui não, né? Que é aquela barreira, né? Aquele preconceito. Apoiasse vamos incentivar esse preconceito aí. Isso que eu ia falar, bagagens mesmo, saco de batata, né? Sim. Malas, assim, você vê que é um tecido resistente. As telas dos grandes artistas eram feitas de cânhamo. Não sabia dessa. Então você vê que esse contexto histórico é legal, né? A gente começa a ver que a cannabis ela é utilizada há muito tempo atrás, né? Já. E aí, como a gente estava falando, então, o paciente vem com essa busca, e o jovem ele não tem o preconceito. Ele já quer usar porque muitas das vezes ele já tá usando, porque um amigo tem e ele tá usando. E às vezes eles vêm com um frascozinho assim. Mas o que é isso, cara? Onde é que você conseguiu isso e tal? Não, eu comprei na internet. Eu falei, que isso? O que tem aí? Aí tá um adesivinho assim, CBD. Quanto de CBD, né? Tá ali, CBD, THC, então já tá em uso. Aí ele abre o jogo, não, mas agora eu quero usar legal e tal, regular. Tem uma parcela deles também que quer usar para parar de fumar. Então Legal. faz uso de maconha, quer parar de fumar, porque a consciência é tipo assim, olha, eu quero usar cannabis, mas eu não quero fornecer o crime. Não quero fazer de forma ilegal, né? Tá certo. Eu não quero estar comprando droga para favorecer um armamento, uma briga, eu não quero que a polícia me veja com um cigarro de maconha, eu quero ter uma medicação e até de forma orgânica, né? Então eu trabalho com uma empresa, né, que ela tem uma das maiores plantações da Colômbia. Então é uma plantação orgânica, uma plantação limpa, que vai para uma indústria farmacêutica que coloca exatamente esse óleo na concentração devida e você sabe o que você está fazendo, né? Então é uma produção limpa. Você está usando a cannabis no seu extrato ali na pura essência de forma orgânica, então é mais limpo do que você fumar um baseado, um cigarro que você não sabe de onde veio, não sabe o que tem nele, não sabe que mão foi manipulada, né? Que energia isso traz, né? Então essa pessoa está querendo usar de forma mais limpa, né? Mais segura e tudo mais. E nesse contexto aí funciona bem? Ele consegue fazer essa transição? Funciona. Eu já consegui fazer desmame de 3 pacientes em uso de droga. Que legal. E hoje eles se sentem assim muito bem. Isso tudo, aí o paciente entra num ambiente controlado, né? Pelo médico, né? Acompanhado e tal, então... Sim.
os benefícios são inúmeros, né? São, E tem paciente que eu faço até acompanhamento online, assim. Tem paciente que Legal. eu vai um dia no consultório, a gente se conhece e tudo mais, e depois um acompanhamento online, porque você vai acompanhando, né, semanalmente, às vezes mensalmente, para saber os reais benefícios e até efeitos colaterais, que são muito poucos, mas os efeitos que eu te falei, às vezes soltou muito o intestino, né, deu muito sono, fiquei muito ativo, você vai entendendo cada um, né? Assim como a pessoa fumar um cigarro de maconha, uns vão ficar agitados, outros vão ficar lentos. Com CBD e THC também pode acontecer isso, né? Com o uso medicamentoso também. Então eles não têm preconceito. E aí o que eu acho engraçado de ver é quando o adulto traz o idoso, né? Não, meu pai e minha mãe estão aqui, a minha mãe tem preconceito, mas eu quero dar pro meu pai, ou então eu quero dar pra minha mãe, mas meu pai tem preconceito. Então é aquele casal de idoso onde um tá demenciado, ou um tá com dor e o outro não aceita, né? Aí te vem de uma cultura histórica, aí pensar, né, 3 gerações atrás, 2 gerações atrás. E aí a gente explica tudo isso, né? A gente explica que é uma medicação que é das plantas. E aí eu abro e falo, olha só, meu senhor, ou minha senhora, tudo que a gente faz aqui vem da natureza, o homem não criou nada. Você toma S? A S é o ácido acetilsalicílico, ele vem da planta salgueiro, é uma planta. A indústria farmacêutica conheceu ele e botou ali 100 mg para você tomar, o S infantil, né? Vai dando os exemplos de medicações que estão aí. Sim. A morfina vem da papoula, né? Então, um opioide. Então, você vai vendo que tudo está na natureza, né? Tudo cabe a gente estudar, botar em gota, botar em cápsula, botar em comprimido, botar em gel, botar em infusão, botar em inalatório, né? E fazer uma medicação ali com miligrama certinho, uso tal. E aí eles começam a entender, começam a quebrar o tabu, o preconceito. E aí, com a melhora clínica, vai reduzindo a penca de medicação e o paciente vai aceitando aquilo. E ele vai vendo que é o remedinho. E é engraçado que eles até me intitulam, né? O seu remedinho, doutor? Como se eu tivesse criado uma porção mágica, né? Hoje, por acaso, eu recebi uma paciente com uma melhora muito boa, assim. Ela falou, doutor, 1 ano sem vir aqui, né? Eu falei, não, você tá desde novembro de 2021. Então, você vê aí, já quase, daqui a pouco faz 2 anos, né? Ela achando que tinha 1 ano. E aí, na avaliação geriátrica ampla, né, eu avalio tudo, do idoso, até o humor dela. Então, ela tinha uma pontuação de depressão, dor crônica. Uma paciente com polimialpatia reumática, dor crônica, fibromialgia, lesão em L2. Então, assim, muita coisa para ter dor. Né? E ela, assim, com polifarmácia mesmo, 20 medicamentos, assim, para controlar ICC, hipertensão, várias questões e tal. E aí, ela ficou usando, e ela falando, né, que ela tomou ali o primeiro 3 ou 6 meses acompanhada, e aí ok. E aí agora ela volta depois de tanto tempo, né? E aí eu fui vendo, conversando com ela, e é uma outra pessoa, né? E ela falou, o seu remédio me mudou, salvou minha vida. Eu falei, não, o remédio ele te deu um start, junto com orientações ali integrativas que a gente ajustou, hidratação, alimentação, vai fazer fisioterapia, vai fazer hidroginástica, regula o sono, né? O idoso que estava acordando 10 da manhã e não dormia 2 da manhã, né? Então você começa a ajustar tudo, e a cannabis vai ajustar a ter melhor qualidade de vida, né? A performance ali dele, né? A performance é no jovem, é no adulto, é no idoso, né? Na rotina dele. E aí hoje ela estava assim, outra pessoa, muito interessante. Eu vi uma outra paciente, né? Então, quando você quebra esse tabu e você vê os benefícios acontecendo, o filho que é mais jovem ou o familiar que estava ali contra, ele vê, nossa, ainda bem que a gente acreditou, ainda bem que a gente tentou, né? Legal. E de todos os pacientes, cara, eu tenho uma paciente que não teve benefício. Uma. Ela veio usando cannabis medicinal de um outro médico, e aí quando ela chegou até mim, eu falei, olha, acho que a indicação tá um pouquinho diferente, dá pra gente melhorar, não toma em jejum, toma após se alimentar, que é algo bom para melhor absorção da substância. A gente foi tratando, aí ela falou, não melhorou muito não, uma fibromialgia com dor crônica, com várias questões. Ela é um caso que eu conheço, eu acho que eu tenho mais de 50 pacientes com cannabis, e ela foi um caso, só que eu vi assim, não melhorou. Aí eu falei, tá, então vamos parar. Porque também a gente não precisa ficar prescrevendo algo que não está fazendo sentido, né? Então são essas indicações, são essas questões que os pacientes trazem de o que é, como que é, eu posso usar isso, né? Aí cai também na legislação. Há 2 anos e meio atrás, eu comecei a prescrever, acho que 2021, né? Foi depois, logo 2020, início de 2021, talvez. E aí, o que a gente fazia? Eu tinha que prescrever uma receita, aí fazia um cadastro na Anvisa. Essa pessoa recebia a medicação na casa dela. Vinha dos Estados Unidos, passava na Polícia Federal em São Paulo e chegava na casa dela, endereçado, com nome e endereço. E ela tinha um documento na Anvisa que eu falava, baixa esse PDF, deixa no seu celular,
um idoso que não tem muito uso eletrônico, imprime, deixa na sua pastinha lá, você viajar, você pode pegar avião, você pode ir para todos os lugares do Brasil. No Brasil é assim. Você não pode ir para a Indonésia, país do Oriente Médio. Cada país tem uma legislação vigente. Por exemplo, na Indonésia você não pode. Na Indonésia, se você for pego com um frasco de cannabis ou um cigarro de cannabis, você vai preso. É a mesma coisa, né? Como se fosse... Não tem Ou conversa. prisão perpétua ou fuzilamento. Assim, é pena de morte. Lá é outra situação, é uma outra cultura, é um outro ambiente. Mas aqui no Brasil era assim, né? E hoje em dia, no Brasil, aqui que a gente está falando aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, as grandes farmácias, elas têm esse produto na farmácia. Então hoje eu prescrevo aqui uma receitinha azul e o paciente pega agora. Vai ali e pega. Então, Descobri hoje em que- dia não é mais importado, então o paciente não precisa... Não necessita. Esse ano, no início do ano, essa indústria que eu trabalho, nessa representação, ela foi uma das primeiras a importar para o Brasil. E hoje em dia, ela e as outras, né, numa briga aí de anos, eles conseguem estocar no Brasil. Então, o produto está no estoque deles aqui, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, legal. provavelmente vai chegar na sua casa no dia seguinte ou em 3 dias. Coisa que na pandemia teve paciente que ficou 3 meses para chegar, né? Então, hoje está na farmácia e também pode chegar na sua casa em 2, 3 dias, né? Então, hoje no Brasil, você pode, como indústria farmacêutica regulamentada, estocar ela e entregar no paciente no dia seguinte. Ainda não se pode, no Brasil, plantar o cultivo, né? Como a gente vê aí nos Estados Unidos, né? Uma grande corrida, muitos fazendeiros, muitas plantações, né? E lá até, assim, uma coisa que às vezes está como medicação de prateleira de farmácia, né? Aí cai naquela, né? Como eu faço até comparação. Há 1, 2 anos atrás não podia prescrever melatonina no Brasil. Agora tá na prateleira da farmácia ali. Ao lado de preservativos e Sem protetor controle solar. nenhum, sem Sem regulação controle nenhum. nenhuma, Há né? 2 anos atrás não podia, agora pode, enfim. Em 2021, quando foi liberado, parece que teve mais de 35 mil encomendas de importação de cannabis, né? E que eu tava vendo há pouco tempo também é que eu achei até que era receituário branco, porque eu tinha entendido que era receituário B1. É uma receita comum, é uma receituário comum. branco que eu Pronto. faço e a farmacêutica atrás dela, do estoque dela. Ah, sim. Mas se o paciente precisa pegar na farmácia, aí eles pedem azul. Ah, entendi. É uma questão meramente ali burocrática, porque não é uma Burocrática, medicação tá. azul. É, Ô, exato. Rafa, deixa eu te perguntar, assim, mudando agora a visão um pouco para nós profissionais, como é que funciona a questão da prescrição? A gente precisa de uma autorização perante ao conselho? Precisa de alguma legislação diferente? Ou, por exemplo, no momento, se eu quiser prescrever para esse paciente, eu posso prescrever a partir de hoje? Como é que funciona? Essa prescrição, a minha coordenadora e professora de fitoterapia, né, Angélica Filt, ela é nutricionista e é presidente da ABFIT. Ela até brinca que o médico ele tem direito de sonhar assim infinito, né? Ele pode fazer o que ele quer. Como a gente estava falando, né? Um médico ele pode fazer uma cirurgia numa criança, mas se ele não for um neurocirurgião pediátrico, vão cobrar dele, né? Então eu acho que a prescrição de cannabis tem que ser embasado nisso, em você estudar, você acompanhar, né? Entender e começar aos poucos. Assim como a gente está há 6 anos na faculdade de medicina e do nada começa a prescrever, né? AS, antihipertensivos, né? BRA, beta-bloqueador, enfim, diversas medicações. Então, isso a gente vai pegando aos poucos, essa familiaridade. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, esse ano ainda, o CRM ele cortou, né, a prescrição de cannabis. Ele deixou restrito somente para epilepsia, crise convulsivas, só para esse quadro. Então, cairia aí, né, 90% do tipo de atuação e prescrição. Tem esse público, sim, das crianças com epilepsia, crise convulsiva. E ele cortou o vetor geral. Nesse momento, a indústria farmacêutica da cannabis, ela falou que foi a maior venda que ela teve na época. Porque as pessoas acharam que ia parar, né? Então, assim, todo mundo encomendou muito. Encomendou para 3, 6 meses, o que tinha de receita ali em mãos. Geralmente a gente prescreve 6 frascos ao ano. Tem um limite ali máximo de frascos ao ano, dependendo da concentração, sabe? Então, atualmente, e como era, o médico pode prescrever. Qualquer médico pode prescrever. Você não precisa ser um neurologista, um geriatra, um psiquiatra, né? Você não precisa ter uma formação nisso. Assim como a gente pode prescrever qualquer outra coisa. Né? Mas com... E, inclusive, é importante fazer esse disclaimer, porque tem muitos médicos e estudantes de medicina que estão em formação. Qualquer ato médico que você faça, você tem que ter sua responsabilidade, porque você vai responder por ele, tá? E o médico, ele sempre acaba pecando quando ele não responde por negligência, imperícia ou imprudência. Então, se você estiver sendo negligente, ou imperito, ou imprudente, em qualquer ato médico que você faça, seja uma simples prescrição até um procedimento, você legalmente vai ter que responder por aquilo, né? Então, é sempre importante analisar e ter muita responsabilidade nesse poder discricionário
que ele é impresso na gente de um dia para o outro, quando a gente recebe lá o CRM, tem o nosso carimbo. Então, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. Né? Já dizia aí, isso. essa frase de quem é mesmo? Do bem. Tio Ben. Tio Ben. Né? O Então, só carimbo- fazendo esse disclosure, que é muito importante, principalmente pro pessoal que escuta a gente, né? Para que não vá numa onda assim de que, posso tudo, sou médico, já posso prescrever, eu vou fazer isso aqui pro meu amigo. Exatamente. É uma ciência que tem vocês viram aqui o Rafa falando, no nível de aprofundamento que ele tem e de responsabilidade para conduzir esse tipo de paciente, né? Exatamente. Num breve curso que eu fiz do Weekend, introdutório, né? Ela coloca o risco que tem de desenvolver esquizofrenia, né? Quem tem esse gene, né? Que pode ser inativo ou carrega o potencial para essa doença, enfim. Que você pode despertar isso com o simples uso do... Olha o Se perigo, você- né? o De uma perigo. prescrição mal feita. Então tem que ser né? muito bem feita a anamnese, inclusive pesquisar a parte familiar, né, Rafa? Uhum. Então, assim, eu só tive essa parte introdutória, mas eu percebi, assim, Exatamente. que eu já fiquei assim, não, É. não é pra mim, tem que fazer o curso completo. Pra, Aí escrever. falando de contraindicação, a gente tem que cuidar justamente com esse tipo de paciente. Paciente psiquiátrico e adictos também, de álcool, drogas, porque eles vão ter uma substância em gotas na mão, e quem garante que ele vai tomar as 3, 5 gotas que você prescreveu, né? Quem garante que ele não vai ter ali um grupo que ele vai fornecer isso, ou vai vender, enfim. Então tem que ter uma responsabilidade do paciente também. Geralmente, quando eu tenho pacientes psiquiátricos que buscam isso, aí eu atendo até com o Dr. Pedro lá, né, do Medicatrix também, a gente faz consulta junto, atende paciente em dupla, ele é psiquiatra. Uhum, certo. Que legal. Então a gente aí, porque vai além do meu potencial, né? Eu tenho que entender isso, né? Você falou, a arma médica é o carimbo e a caneta ali, né? É. É a arma e a munição, o carimbo. Então, se você achar que você é Deus, que você sabe tudo, você pode cometer esses erros. Com uma cannabis, com uma morfina, com uma dipirona, até com beta-bloqueador, né? Imagina, você beta-bloquear bastante um idoso, ele vai cair, vai se encopar, vai ter a cabeça, morreu, pronto. Então, tem várias substâncias no consultório e principalmente na emergência que podem levar a vida do paciente, né? Uma prescrição de soro, né? Você vai hidratar muito um paciente, um idosinho com ICC, ele vai ficar encharcado, ele vai passar a noite ali e vai acordar em óbito. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Essa responsabilidade de prescrição é um ato médico e isso tem que ser acompanhado. E como o Sami falou, os 3 pilares é justamente você acompanhar esse paciente, explicar os benefícios, os malefícios, o que pode acontecer, né? Você está acompanhando esse paciente, você está fazendo uma experiência com ele, né? E aí cabe muito essa visão da medicina integrativa, você conhecer esse paciente, né? Quem é o seu José ou a Dona Maria? Onde você nasceu? Você é aposentado? O que você trabalhou? Tem filhos, né? Você se hidrata bem? Você come bem? Você dorme bem? Você pratica atividade física? Quais são as suas doenças? Qual remédio você já toma? Né? Então você vai entendendo esse paciente, você tem que conhecer bem ele. Você não pode chegar, né? Cannabis, próximo... Não é assim. Né? E a maioria dos seus pacientes, eles que propõem o uso do cannabis ou vem da sua conduta mesma? Clínica? É interessante, porque pelo Sim. que a gente estava até comentando, você não faz só cannabis, né? Não. Você faz uma prática muito mais abrangente, né? Da medicina integrativa. É. Então, eu imagino que o cannabis deve ser uma das armas dentro do teu arsenal ali, que você acaba Sim. indicando para um paciente, para de repente outro tipo de tratamento, né? Sim. Eu costumo pensar comigo mesmo que a cannabis é a terceira terapia de escolha para mim. Porque geralmente eu atuo, é até engraçado isso, né? Eu tenho uma primeira paciente do consultório e ela é muito querida, a gente se acompanha aí ao longo da vida, ela também se cuida com outros profissionais lá do Medicatrix. E eu abri o consultório em 2020, né? Antes de saber da pandemia. E aí ela marcou a consulta, foi lá em janeiro de 2020, falei, caraca, já surgiu um paciente. Aí eu fui atendê-la, né? E eu falei assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer, né? Sou médico integrativo, o que tem de diferente, né? Eu falei, vou fazer a clínica básica aqui, vou fazer a clínica médica. Eu falei, já sei, vou perguntar sobre os pilares integrativos. Na medicina integrativa, a gente estuda os pilares integrativos, que eu vou falar aqui, e também a gente estuda a abordagem de um médico integrativo, né? Que tem aquela coisa assim, a humanização, a escuta com atenção, né? Uma abordagem diferente de como se pronunciar e se comportar como médico. Mas os pilares integrativos é muito interessante. E eu fiz dele a base da minha consulta, né? Tô até querendo escrever um livro sobre isso, Legal. porque existem 7 pilares e, na verdade, eu tô chegando até a 10 já, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Porque se a gente pensar, água, hidratação. Então, eu preciso me hidratar. 2 litros?
a gente pensa em 30 ml por quilo do paciente. Um golinho aqui, né? Todo mundo, né? O urologista agradece. 30 ml por quilo. Então, ser humano ideal ali, né? 1,70m, 70 quilos, 3 vezes 7, 21. Vai beber 2,5 litros, 2,100, vai a 2,5, ok. Idoso 40 quilos, 50, vai beber um pouquinho menos, 1,5 litro. Então, você vê pelo quilo e também taxa basal, né? Ah, não, só fica deitado em casa. Não, é super atleta. Enfim, verão no Rio de Janeiro. Vai variar. Além da água, bebe o quê? Refrigerante, cerveja, álcool, mate, suco. O que você tem hábito de beber? Ah, bebo café. Pô, 8 doses de café com 3 colheres de açúcar. Não, calma aí. Né? Então, você regula o quanto você pode explorar, falando em hidratação do paciente, ao longo do dia dele. Aí você extrapola aí, você parte para alimentação. Vamos lá, de jejum, almoço, jantar. São as 3 principais. Faz refeições ao meio delas. Você faz um jejum intermitente. A gente recebeu aqui o nosso colega Caio, que está aí também se destacando muito bem na área do jejum intermitente. Então, qual é a prática desse paciente? Né? Faz jejum de 14, 18, 20... Ah, não, me alimento 3 em 3 horas. Você vê essa alimentação e qual tipo de alimento, qual tipo de proteína, qual tipo de gordura. Gordura boa, mamão, abacate, nozes, macadâmia, castanha, né, oleaginosas, gorduras boas que vão dar cognição para você. Tipos de carboidrato. Carboidrato não é pão, biscoito, arroz, macarrão, lasanha. Carboidrato é aipim, batata doce, né, os tubérculos, os legumes, né, fibras, frutas, enfim. E no final de semana, ok, quer comer um japonês, quer comer uma pizza, um hambúrguer, né, tomar uma cerveja, tudo bem, isso eu não proíbo, quem sou eu para proibir alguma coisa, né, mas você regular isso. Então, hidratação, alimentação, autocuidado. No seu dia a dia, você para dar uma alongada, para fazer uma meditação, para fazer uma oração, para ler um livro, para ouvir um podcast, né, um hobby, uma coisa que você gosta ali, ficar à toa, ver uma série, jogar um videogame, é um autocuidado teu. As mulheres se cuidam mais, uma questão da beleza, né? Unha, cabelo, uma automassagem, né? Passam muitos cremes, se cuidam muito mais que os homens, né? Gestão do estresse. Como você gerencia o seu tempo de estresse, né? Você tem um cronograma semanal, mensal, anual para os seus próximos 30 anos. O que você está fazendo? Você está à deriva, né? Então, uma gestão do seu time, da sua gestão do seu estresse, no seu dia a dia, na sua semana, na sua vida, na sua programação. Isso vai gerar ou não um bom sono. Então, parte para o sono. Tem um sono de qualidade? Quantas horas você dorme? Acorda, vai dormir... Dorme com qualidade, acorda muito à noite, tem dificuldade de iniciar o sono, despertar noturno, aí você vai no sono. Relacionamentos. Relacionamentos é muito importante. Como você se relaciona com o mundo, né? Desde a sua fase de criança até idoso, principalmente idoso. A gente vem de estresse no trabalho, muitas famílias, né? Brigados, divórcio, famílias, irmãos, pai e mãe que não se falam, não se entende, enfim. Aí você parte para outro pilar, que é a espiritualidade. Então, valorizar a crença desse paciente. Você é católico, ateu, judeu, evangélico, Hare Krishna, budista, né? Não acredito em nada. Pô, legal. Então, vamos no teu mindset, na tua cognição. Vamos ter performance mental, memória, sono, trabalhar o máximo a tua mente. Vamos embora, né? E aí, você acha os 7 pilares. E aí, eu tenho pensado os outros pilares, né? Por exemplo, a sexualidade pode entrar, né? Como que é o seu equilíbrio sexual? Você é um cara que não gosta, que gosta? Qual o gênero que você se identifica, né? A gente tem visto aí alterações de gênero. Como que você se considera, né? Homo, hétero, bi. Você tem muito desejo, pouco desejo. Tem pessoas que são, né? Cada final de semana tá com uma pessoa, um desejo insaciável. Cuidado com as DSTs, né? Não, tô casado, tô me guardando para uma relação futura. Enfim, você trabalha o aspecto da sexualidade. Você vê o prazer no ato, você tem uma coisa, né? Eu conheço hoje em dia, né? Eu tenho trabalhado muito atendido muito mulheres de meia idade, mulheres que nunca conheceram o prazer sexual, porque vieram de vários relacionamentos abusivos, nunca se entregaram ao prazer. Foram sempre relacionamentos abusivos, traições, então elas nunca conheceram de fato o que é um orgasmo, o que é o sexo. Então o sexo também é vida, você traz essa questão da sexualidade. Chakra basal. O chakra basal, você tem que equilibrar isso tudo, né? E uma outra questão também, que eu acho que aí toca no bolso de todo mundo, é a sua saúde financeira, né? A gente teve um simpósio Medicatrix, eu até botei uma galera lá, uma equipe da XP, da Blue Investimentos, já tive com outras empresas também, porque é fazer a gestão financeira da tua vida, cara. Quem não fica estressado quando tá com conta pendente, quando tá endividado, quando tá pagando juros, né? Então quando são esses pilares. O hospital atrasa o plantão, né? Cada vez mais comum, né? Então, né? Saúde pública, né? Pô, médicos aí, enfermeiros pedindo, né? Piso salarial, médicos, né? Valorização do médico, enfim. Tantas áreas, né? Saúde, educação, segurança. Então, o financeiro é o que vai deixar você mais tranquilo. Não que o dinheiro vai te trazer saúde, mas ele pode mandar buscar. Né? Comprar um cannabis de qualidade, comprar uma água de qualidade, um alimento orgânico, né? Então, eu acho que assim, o dinheiro te dá o poder de dizer não. Né? Assim, por exemplo, hoje eu não quero trabalhar. Então,
hoje eu não vou dar esse plantão, não vou Vou pegar me um plantão organizar fixo, que eu vou me depois eu organizar. trabalho na segunda-feira, hoje é Exatamente. sexta, não vou exatamente. Então hoje o meu desafio é dentro desses pilares equilibrar o doente, ou o paciente, ou o interagente, o que a gente chama muito de interagente. Porque tem o ser humano do hospital, e ele é chamado como doente. Ele tá ali adoecido, ele é o doente. No hospital a gente fala em corredores e leito, Sim. né? Doente do leito tal, ele é o doente. No consultório, a gente fala que ele é o paciente, né? Que ele fica lá fora esperando, demora, né? Ele tem que ter uma paciência, né? Ele é paciente, tá esperando ali, pô, doutor, demora, tá ali no consulta e tal. E tem o cliente, né? Tem alguns médicos que chamam ele de cliente, né? Porque ele é rentável, né? Às vezes, né? Fazer uma infusão, uma cirurgia. Vocês da área de cirurgia, você deve ver quantas questões também não indicadas são feitas para render dinheiro ou internação, né? Uma internação em CTI para uma rede grande, né? Então, ele se torna um cliente, ele é rentável. Na medicina integrativa, a gente chama esse indivíduo de interagente. Ele é internacionalmente responsável pela sua saúde. Então, ele é um interagente, ele interage, né? A gente está interagindo aqui. Que legal. Então, o desafio meu maior hoje em dia como médico e médico integrativo é cuidar desse interagente com os pilares integrativos. E eu estou me aprofundando nisso, estudando cada vez mais esses pilares, quero escrever um livro sobre isso, para com isso ajudar esse paciente a se recuperar. Que seria aquele MEV que a gente estuda, né? 3 meses de MEV, mudança de estilo de vida, né? Que é o cara Eu tô fazendo formação, inclusive, estou na né? metade do Isso, curso. que agora é, né, a medicina do estilo de vida, né? Porque na nossa época de faculdade não tinha, e fala assim, ó, 3 meses de MEV, se não der, aí começa, né? Um BRA ali para hipertensão, começa uma metformina para diabetes, e começa uma medicação ou uma dieta e exercício intenso para um obeso, né? Que é aquele paciente que está ali borderline para hipertensão, diabetes ou obesidade. Você dá 3 meses de chance para ele mudar os hábitos de vida, se ele não mudar, você entra com medicação. Que aí você não pode ser negligente, um dos pilares que você falou. Então, eu com 3 meses, eu tento mudar esses pilares integrativos desse paciente. Quando ele não consegue, às vezes já usa, né? Já é um paciente hipertenso, obeso, diabético, ele continua com aquilo, eu não tiro esse remédio. E aí, o que eu acrescento? Minha primeira terapia são os pilares, o segundo eu vou para fitoterapia. Então, eu prescrevo manipulações com fitoterápicos. A gente pode pegar, eu já fiz curso ortomolecular também, a gente pode pegar parte ortomolecular, equilibrar uma substância e outra, uma vitamina C, D, B12, ácido fólico, zinco, aminoácidos, prescrever prebiótico, probiótico, você pode ajudar nisso. Mas eu estou focando mais em plantas. Porque, por exemplo, um paciente que é estagnado, que é depressivo e tudo mais, você pode atuar com plantas que vão ajudar ele a dar uma levantada. Pimenta, erva mate, guaraná, entendeu? Canela, são substâncias que vão levantar. Paciente com fibromialgia, dor crônica, você vai com a cúrcuma, né? Ajuda nisso. Anti-inflamatórios. Anti-inflamatório, analgésico. Então você começa a usar plantas para equilibrar uma deficiência que esse cara tem. E é o que a indústria farmacêutica faz, né? Ela vê a natureza. Por que a Amazônia está sendo alvo do mundo? Porque ela tem muita coisa ali, né? Então, muita coisa ali vai rentar, vai estudar, vai virar um remédio que vai gerar bilhões para uma indústria farmacêutica em determinado momento, né? Mas daí a gente entra de novo na questão que foi até uma das coisas que fez o empecilho do progresso do cannabis, né? Indústria farmacêutica. Sim, é um Então, grande... você vai entrar com a parte orgânica, alimentação, que a gente sabe que funciona, não é à toa, né? Tem até Sim. curcumina, né? Hoje em dia a gente pega a cúrcuma e transforma em um comprimido. Tem. E então, o que eu tô querendo dizer... Prestem atenção no seu corpo, prestem atenção no seu médico integrativo, que a indústria farmacêutica vai tentar te convencer de que a melhor coisa é o remédio que está na prateleira da farmácia. E, na verdade, é a mudança de estilo de vida. Isso. Perfeito. Né? Cara, e é fantástica essa tua reflexão. Um cara muito bacana. Inclusive, esse teu livro aí, quando tu escrever, Eu vou a ler. gente já deixa Já vai ler. Pra gente botar É o na livro do dicas livro. de livro. Roundcast Exato. futuro. Você vai fazer o lançamento dele aqui, a gente vai gravar um episódio só pra falar dos pilares, Vambora. pra lançar teu livro que, porra, eu tenho certeza que eu vou ler no primeiro dia, cara. Porque é muito fantástico isso. E não é papinho, não. Você tava falando e eu tava refletindo aqui. Eu mesmo, eu sou urologista, sou cirurgião, né? Eu cuido da medicina interna, né? Vamos dizer assim, paciente internado e tal. Eu me refiro a todos eles como doentes, né? O pessoal até me pergunta, abre caixinha lá no Instagram, Sami, onde é que é melhor pra fazer residência? Eu falo assim, onde você for ver muito doente, Sim. né? Ver doente, ver Pegar a doente. mão de doente, E assim, né? e de fato, Meter a mão na massa, né? cara, eu lido com doente, Sim. né? Eu trato doenças da urologia ou da cirurgia de pessoas que estão doentes, né? Uhum. E eu sempre fiquei com essa
essa pedra lá no sapato, assim, incomodando, fala assim, cara, não é possível que medicina é só cuidar de doente, né? A gente tá errando aqui, a gente não pode, a gente tá perdendo o timing do negócio. Porque se a gente vai abordar as pessoas só quando elas já estão doentes, que tipo de promoção de saúde é essa, né? Não Sim. fazia muito sentido. Então, e de fato, a faculdade, ela molda a gente para cuidar de doente, não é isso? O Exatamente. papel do médico, cuidar de doente. Essa nova forma de pensar, essa nova abordagem, ela torna um negócio muito mais abrangente, né? Sim. É um mundo novo que se abre e a gente fala assim, pô, será que agora, finalmente, a gente vai ter, pelo menos a direção, é claro que tem, eu acredito que a própria medicina integrativa, o próprio cannabis mesmo, tá ainda muito rudimentar, né? Assim, do Sim. ponto de vista que a gente ainda tem para avançar, né? Com certeza, sempre, né? Então, cara, é uma via de crescimento gigantesca que a gente pode seguir para talvez, aí, enfim, a gente ir lá na essência da medicina e falar assim, pô, nós vamos promover saúde Uhum. para não deixar o cara ficar doente, né? Exatamente. Que é muito mais interessante do que tratar um doente. Não é Mas isso? você sabe que tem um negócio interessante, sabe? Um amigo meu fez uma viagem, assim, um mochilão pela Ásia. E ele falou que na China, assim, as pessoas pagam o médico, né? Pagam como se fosse uma mensalidade, né? Paga lá o médico e tudo mais. E aí, os meses que você tá saudável, você paga o cara. O mês que você tá doente, você não paga ele. É o inverso, Porque, assim, né? teoricamente, ele falhou Ele te no trabalho desequilibrou. dele de te É uma deixar medicina só de maneira- preventiva. Exato, e até a Exatamente. própria, psicologicamente isso, né, para as pessoas, muda completamente É. o pensamento em relação à Esse saúde. é um capítulo que a gente pode até convidar um amigo nosso também da Unigran Rio, né? Dr. Leopoldo. Pô, E fantástico. em 2012, a gente deu uma palestra no Unigran Rio, que a gente falava de medicina integral e o pensamento mecanicista quântico. Uhum. Porque justamente você está falando, as medicinas antigas, né? A medicina nossa é baseada em Hipócrates, o pai da medicina, uma medicina hipocrática. Ele já falava dos humores, já falava, né, do primum non sere, primeiro não lesar, né? Faça do alimento seu remédio seu alimento. Foi ele que me inspirou. Ele que eu falei, cara, o Hipócrates está aqui, cara, esse cara sabe alguma coisa, não é possível. Exato. Tanto que o espaço Medicatrix é inspirado em Hipócrates, né? Que é vis Legal. naturae medicatrix, que é o poder de cura da natureza, é o seu poder de cura, né? Então, você resgatar isso, você resgata o cuidado. Então, a medicina hipocrática, os gregos já sabiam disso. Se for na medicina chinesa, que tem milhares de anos, já sabiam disso. Se você for na medicina indiana, Ayurveda, já sabiam disso. Medicina alemã, Hahnemann, pai da homeopatia. Essas medicinas, elas previam dessa forma o cuidado da saúde. Só que a partir do momento que surgiu o doente, porque o paciente antigamente, imagina uma lepra, uma tuberculose, o que faziam com esse paciente? Com esse paciente doente, interagente, enfim. Ele era tirado da sociedade. Não, você é feio, você é Isolado. sujo, está fedendo. Era isolado. Os primeiros padres, enfermeiros começaram a cuidar deles, perto das igrejas, monastérios e tudo mais. Então ali gerou-se um trabalho voluntário. Então os médicos iam lá de forma voluntária, cuidavam deles e voltavam. E as enfermeiras, né, padres cuidando deles. A partir de um momento, a Farmapoder, a indústria, e a própria indústria hoje de hospitais, internacionais e tudo mais, plano de saúde, perceberam que aquilo ali era rentável. Imagina se eu criar aqui um complexo, um prédio com 100 lugares, esses pacientes ficam lá, eles pagam para ficar lá, eles pagam o médico, enfim. Então, começaram a ganhar dinheiro em cima da doença das pessoas. Então, começaram a ganhar dinheiro com a internação, com a prescrição de quimioterapia, com a cirurgia, com e tudo mais. Então, isso gerou uma grande indústria, né? Uma cultura de morte. E a indústria que adoece é a indústria que cura. Porque as grandes donos do mundo fazem isso. Então ele te adoece com comida, bebida, cigarro e drogas, e armas, e carros e motos. E depois ele te interna, depois você fica dependente do remédio dele, do quimioterápico dele, enfim. Então nós médicos temos que sim estar lá cuidando dos doentes. Eu cuido de doente, eu trabalho em hospitais aqui, na clínica médica, eu cuido do paciente internado, adulto, idoso, muito paciente oncológico, eu cuido desse paciente doente lá, porque ele precisa, porque ele adoeceu. Nós também temos que estar lá. Mas também temos que ter ali um cuidado democrático lá no consultório, né? Vamos nos pilares, vamos na alopatia. Eu também prescrevo antibiótico, também prescrevo Rivotril, clonazepam se for preciso, também prescrevo cannabis. Então, isso que eu te falei. A minha primeira terapia é pilares, a segunda fito, a terceira a cannabis. Né? Inclusive, teve Legal. pacientes que eu neguei. Né? E uma pergunta que vocês perguntaram, como é que esse paciente chegou até você? Uma primeira paciente em 2020 me procurou e falou, eu tô sabendo que o senhor tá estudando, tá querendo prescrever cannabis. Eu falei pra ela, mas eu nunca prescrevi.
Ela, mas a minha amiga falou que você sabe disso. Eu falei, eu sei, eu tô estudando, mas eu também não sei, né? Eu sei e não sei, né? Eu nunca prescrevi. Ela, não, mas eu confio em você, vamos lá. Uma paciente de 40 anos que tinha fibromialgia desde a morte do pai dela. O pai dela morreu no Brasil, ela estava nos Estados Unidos. Desde essa perda que ela não pôde vir, ela levou a fibromialgia para casa, né? Para ela, assim, ficou com ela. Mas uma paciente ativa. Rema de canoa havaiana, corre na praia, joga isso. Então eu tive uma confiança, eu tive uma sorte inicial com ela. E a partir disso fui indo e ela indicou para outras pessoas, ela indicou para 3 pessoas. Então hoje os pacientes que vêm de cannabis para mim é assim, ó. Não sei quem te indicou. É de 1 em 1. É aquela coisa bem de médico do boca a boca, Sim. assim, né? Tanto que eu não divulgo muito cannabis medicinal nas minhas redes sociais, eu não me promulgo muito isso. É uma terapia que eu busco, que eu prescrevo, mas é muito indicação por indicação, cara. Legal. E eu acho que é isso. Né? Resultado, que traz. medicina não tão baseada em evidências científicas, mas uma prática clínica que tem mostrado mais resultados. E eu acho que no mundo em geral, por isso que as sociedades estão alertando, estão buscando e tentando compreender. E eu acho que o processo da medicina, assim como a vida, é o que você falou, a gente vai estar sempre aprendendo, sempre revendo pontos e é isso daí. Eu acho que... Mas essa busca de um olhar mais integral do ser, eu acho que é a nossa evolução na medicina. Perfeito. Não só a tecnologia, né? A gente está com cirurgia robótica, transplante, imunoglobulinas, tudo muito avançado, mas avaliar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. A espiritualidade também tem sido uma busca aí da medicina, né? A gente está compreendendo esse papel aí da espiritualidade na saúde, principalmente no término de vida, né? O paciente com cuidados paliativos. Que é Entender que a dos morte... nossos próximos temas. Exatamente. Excelente. Cara, Já temos um convidado. eu tinha um monte de coisa que eu queria perguntar ainda, mas a produção já sinalizou que nosso tempo está esgotando. Pô, passa muito O rápido. tempo voa, não. Passa. Esse episódio Aqui é mais podia- 2 horas com vocês. Podia ter 3 horas tranquilo, né? Ô, Lucas, tu tem alguma última aí, bem rápida, que tu queira mandar? A gente extrapola um pouquinho, o pessoal não... Porque hoje o bate-papo tá tão bom. Eu queria, assim, só saber... Você falou, né, no teu currículo, a questão da meditação, né, que você é um praticante assíduo da meditação. Eu queria saber bem rápido como você coloca isso para os teus pacientes. Se você consegue passar essa tua prática para os teus pacientes, se você recomenda, como é que é? Tá, eu comecei a meditar quando eu entrei na faculdade de medicina, em 2010. Então eu comecei a praticar, estudar e botei a meditação em paralelo. Hoje o meu consultório, a clínica, o Espaço Medicatrix, ele é uma sala de meditação. Então quem tiver interesse pode nos procurar. Espaço Medicatrix, né, no Instagram, @Espaço Medicatrix, ou meu Instagram, @Dr. Rafael Fernandes. E lá a gente tem meditação gratuita toda sexta-feira, 10 da manhã. Então lá a gente ensina o que é a meditação, como meditar, o que são os chakras, os canais de energia, como você vai fazer isso diariamente em casa. A gente tem link de meditação online no YouTube, Meditação Online BR. E até interessante você falar isso, eu nem lembrava, mas dia 21 agora de março a gente lançou um documentário que fala sobre meditação. E eu faço parte desse documentário, tá no YouTube. Pô, legal. Sahaja Muito Yoga, legal. Pô, legal. Sahaja Yoga, o caminho do despertar. E nesse documentário de 40 minutos, foi filmado por um indiano, jovem, mas assim, parece uma produção cinematográfica. Que Ficou maneiro. muito legal, assim. Já tá no YouTube. Já tá no YouTube. Então a gente vai colocar o link aqui para todo mundo poder acessar. na Isso, é descrição. muito legal. Então eu indico para todas as idades, né? Criança, adulto, idoso, independente, né, da condição dele, porque a meditação é você buscar o silêncio. E o silêncio é universal. Eu costumo falar que a meditação é a língua de todos os seres humanos. Ele é universal porque o silêncio é igual ao sorriso, né? Quando a gente sorri, a gente pode se comunicar com qualquer pessoa do universo, e quando a gente senta para meditar, todo mundo se encontra no silêncio. A nossa consciência, a nossa alma, o nosso Atma, né? Ele se encontra ali. E meditação e medicina derivam de medere, que significa cuidar. Então é o autocuidado. Meditação e medicina tem que caminhar em paralelo sempre. Pô, fantástico. Fantástico. E assim, a gente vai encerrando mais um episódio, mas antes de fechar, a gente vai ter que fazer outro episódio, cara. Tem que fazer uma parte 2 aí, Pô, né? eu não É uma medicina integrativa, né? Vamos falar de medicina integrativa com calma. Eu não tô conseguindo encerrar, cara. Eu tô aqui incomodado. Cara, eu queria desenvolver mais. Se tivesse um choppzinho agora, um vinho, aí ferrou. O próximo a gente faz, então, uma pegada mais filosófica. Traz um vinho. Hein, Ana? O que você acha? Aí a gente vai aqui. Não combina desenvolve... muito com a promoção de saúde, mas ok. Não, combina assim, autocuidado também. Autocuidado. É um dos É pilares. saúde mental, saúde Saúde mental. Um suco de uva integral ali. Já... Mas, Rafa, pô, fantástica aí, cara, a reflexão. Foi uma aula pra gente. Queria só
te pedir, a gente tem um bloco aqui que é a Biblioteca do Round, para você deixar alguma sugestão de livro. Pode ser um livro do tema que a gente está debatendo ou algum outro livro que você acha que tem a ver, que você queira deixar para quem está nos ouvindo aí. Tem algum que sim? Bacana. Tem um livro que eu fiz parte dele, eu tenho um capítulo sobre meditação nele, que chama-se Quero Saúde, Não Quero Só Remédios. Editora Quintessência. Posso Legal. enviar o link para vocês também. É um livro bem bacana, porque ali tem meditação, tem alimentação, tem jejum intermitente, tem psicologia, tem cannabis também de uma outra profissional. Então é um livro que aborda essas questões integrativas. Pô, muito Dentro bom. desses pilares que você Dentro comentou, desses né? pilares ali, pegou cada Interessantíssimo. profissional abordando um tema ali. É bem bacana. E esse livro acha fácil na Amazon, nas Tem livrarias, na, consegue tem na achar? americanas.com, tem alguns sites aí. Quero saúde, não quero só remédio. Beleza. Justamente refletindo sobre o que a gente conversou aqui, né? Será que é só essa doença, só remédio, né? Então é a busca da saúde. Legal, então esse a gente já vai colocar também. Se você não segue a gente no Instagram, todo episódio a gente produz diversos conteúdos que são derivados do episódio principal, que ajuda você que assistiu a ir relembrando alguns conceitos, alguns mapas mentais, algumas ilustrações que a gente faz para fortalecer tudo que a gente discute aqui. E um deles também é colocar a indicação lá da Biblioteca do Round. Então vai estar tudo lá no Instagram, mais chegadinho para você. Se você não segue ainda, @round.cast. Nosso canal do YouTube também, se inscreva nele. Canal do Spotify, a gente tem versão em áudio, em vídeo. Você pode escutar no modelo em áudio quando está no trânsito, quando está na academia, correndo, passeando com o cachorro, lavando louça. Ou na versão em vídeo, que eu acho muito mais legal, porque é como se você estivesse sentado aqui na mesa junto com a gente. Então, não perca, se inscreva, compartilhe com os amigos, mande nos grupos de WhatsApp. E se fez sentido isso aqui para você, com certeza vai fazer para um monte mais de pessoas, né? Então, Rafa, cara, muito obrigado. Esperamos vocês aí no próximo. E já fica o compromisso aqui, né? O dia que lançar o livro, Vamos você lançar vem aí. fazer o Vem lançamento cá aqui. fazer o lançamento. Aí esse não vai entrar na biblioteca ainda, porque não vai ter spoiler com nome. Não sei nem se já tem nome. Não, mas se ainda tiver, não conta ainda ainda não. tô no título. Mas esse aí depois vai ser lançado aqui no Roundcast e nós vamos até fazer uns sorteios, de repente a gente Vamos, eu organiza trago alguns aí, um pra ele exemplares. autografar, né? A gente faz um evento aí, pô, tem um monte de coisa legal aí. Legal. Beleza, Rafa? Tá ótimo. Então vamos marcar também o Instagram dele, da clínica, como é que você faz pra achar. Como ele falou, a gente vai colocar os links aqui. E é isso, pessoal. Obrigado aí por mais um episódio, você tá junto com a gente. Rafa, brigadão. Foi muito melhor do que eu esperava, inclusive. E Muito obrigado. até o próximo Bom é aí. assim, né? Quando supera as expectativas. Aninha, obrigado. Lucas, valeu. Até a próxima e tchau.